Agora, sejamos honestos. Se vemos essa igreja nessa condição hoje, será que não chegamos a esse tempo novamente? Agora, apenas olhe para as coisas de promessa da Bíblia que estariam acontecendo na igreja neste tempo. Nós vemos o que está acontecendo no mundo e vemos que ele está no seu fim. Agora, olhemos na igreja. A igreja, teve dores e partos sobre Lutero. Agora sabemos que há 7 eras da igreja e 7 mensageiros, aquelas eras da igreja conforme Apocalipse. Agora, quando Lutero teve de vir, isto certamente lançou a igreja em dores e parto, mas produziu um Lutero. Isso mesmo. Depois disso, meteu-se em dificuldade novamente, de modo que produziu um Wesley. Isso mesmo. Saiu novamente e produziu um Pentecostes. Cada um daqueles mensageiros de sua era balançou de volta a palavra, a mensagem de sua era. A mensagem de acordo com a Bíblia. Eu tenho um livro que vai sair sobre isso, o comentário dos primeiros 4 capítulos de Apocalipse. Leia-o tão logo o tenhamos no prelo. E ele prova, sem sombra de dúvida, qual foi a mensagem de Lutero, justificação, porque a santificação é o próximo processo no nascimento natural. E então vêm os pentecostais. Exatamente. Agora, note, cada era balançou a igreja e lhe deu dores de parto. Porém, o que fizeram? Depois que as dores de parto vieram, ao invés de continuarem com a palavra, eles reuniram um bando de homens, exatamente como a primeira fez. Exatamente. Logo depois da sacudida dos apóstolos, então a encontramos piorando novamente. Então verificamos adiante e vieram muitos dos outros, Ágabo e muitos dos grandes reformadores lá no princípio. Cada era tinha feito conforme você estuda o concílio pré-niceia, os pais de Niceia e tudo no passado. Você encontra tudo ali. Cada era foi balançada, cada vez o mensageiro veio com assim diz o Senhor. Agora, ela está no pior estágio que conforme a Escritura em que ela já esteve. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia, uma era de igreja rica, porém cega, que não o sabe. Não houve nenhum lugar na Bíblia em que Cristo alguma vez tenha sido posto para fora da igreja, exceto na era de Laodiceia. Ela está na pior era, ela está mais podre que nunca. E se estou assentada como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és nu, miserável, cego, pobre, e não o sabes. Sim, Senhor. Disse, aconselho-te que de mim venhas comprar colírio, para que eu possa abrir os teus olhos, e isso irá certamente... O colírio de Deus certamente trará luz à igreja se ela quiser abrir seus olhos para o que Deus tem dito. Note rapidamente agora. Agora ela está nesse estágio, sem sombra de dúvida. Nós estamos na era da igreja de Laodiceia. Agora, seu mensageiro está prometido em Malaquias capítulo 4. Está prometido ele fazer isto. E a mensagem é para trazer de volta a palavra, trazer o povo de volta à palavra. Está para haver nascimento. É para ela dar a luz a um novo nascimento de acordo com Malaquias 4. No mundo da igreja hoje, há 2 sistemas operando. Agora ouçam com bastante atenção. Agora quero ver se vocês vão dizer amém a isto. Há 2 sistemas operando no mundo da igreja hoje. Vou tirar isso dos meus ombros e então estou encerrado com isto. Todos sabemos que são a palavra de Deus e o sistema denominacional. Aí estão os 2 sistemas em operação. Exatamente como eram Jacó e Esaú, um conforme o espírito, o outro conforme a carne. E que é isto? Esaú e Jacó estavam lutando no ventre da mãe, até o tempo em que nasceram. E assim estão os denominacionais e a palavra lutando um contra o outro. Eles têm lutado desde que Lutero trouxe a primeira reforma. Espero que isso seja simples o bastante para que vocês o entendam, estão vendo? Estes homens, se eles captam isto e saem com isto, eles podem dar mais sentido a isto. Vejam, trazer isto ao ponto em que vocês entendam. Eu somente quero depositar esta semente, então espero que eles a façam vir à vida. Notem, estão vendo? Sempre foi assim. Essa é a razão por que ela está tendo dores de parto, porque há uma luta nela. Há um Esaú, apenas um homem do mundo, muito religioso e, tudo bem com ele, bom sujeito, limpo, moral que eu saiba. Porém, ele não sabe nada acerca do direito de primogenitura. Ele nasce assim, ele é formado assim. E Jacó, não me importa o que ele seja, ele quer esse direito de primogenitura. Ele é o espiritual. E esses 2 hoje estão no ventre da igreja.
há um enorme sistema tentando ser formado chamado o Concílio Mundial de Igrejas. E do ventre da igreja virão 2 filhos. Vocês somente anotem a minha palavra. O do mundo, a palavra tem de dar à luz a igreja noiva palavra. A igreja tem de ser dada à luz dela, uma noiva para Cristo. Aqueles que adormeceram em todas as eras formarão essa noiva que sai na palavra em que eles saíram, como dos seus pés vindo à sua cabeça. Ela fica maior e mais você tem de ter, assim por diante, como o corpo cresce, assim cresce o corpo de Cristo. E então, finalmente, a cabeça virá a ele, a cabeça dele virá. Agora, se notamos, porque está todo ligado à cabeça é que vira, puxando. Porém, estes sistemas não crescerão disso, porque é um sistema e não pode produzir. Um joio não pode produzir uma espiga de trigo. Porém, eles estão ambos no mesmo campo, regados pela mesma água e a mesma luz do sol. Um é a palavra, um não é a palavra. E esses 2 estão lutando. Eles têm lutado desde a primeira reforma e ainda estão lutando. Agora, eu não tenho de ir mais adiante nisso. Tenho. Com certeza vocês sabem do que estou falando. Sim, senhor. Está aí. Aí está, um sistema. Em que sistema vocês estão? Imaginem só agora se vocês tivessem vivido nos outros dias sob a sacudida dos profetas de Deus e palavras que vieram. Em que lado vocês gostariam de estar lá atrás? Bem, vocês têm a mesma escolha hoje. Ela estava para produzir a perfeita palavra lá atrás, e a palavra está vindo para a noiva palavra. Como uma mulher é parte de um homem tirada dele, assim a igreja terá de ser uma igreja de permanência na palavra, cada palavra da Bíblia. Não sistemas, dogmas, nem nada acrescentados a ela. Terá de estar numa palavra inadulterada, pura e virgem. Correto. E nos dias da luz de Lutero, quando o trinco da igreja fechou, Lutero forçou. Ela passou por dores, porém saiu. O justo viverá da fé. E isto não é a comunhão. Agora nós verificamos que, sob os dias de John Wesley, ela deu dores novamente, porém nasceu um Wesley. Porém, o que ele fez, voltou diretamente como a mãe fez. Então, sob os dias dos pentecostais, seus pais e mães saíram daquela coisa e a detestaram. Eles saíram na rua, sua mãe sem meias batendo numa velha lata e falando acerca do batismo do Espírito Santo e algum violão velho. Eles se punham nos trilhos dos bondes, ficavam a noite toda na cadeia. E nós somos tão formais e tornaram a entrar diretamente numa organização. E nos tornamos o mesmo estrume. Atraíram seus filhos de volta àquilo de que saíram. Eles revolveriam em seu túmulo. Eles ficariam envergonhados de vocês. Eu sei que é duro, porém é a verdade. Você diz, eu pensei que você amasse o povo. Seu amor não for corretivo, então como você pode produzir amor? O amor é corretivo. E eu, sem dúvida, amo o mundo. Eu sou zeloso da Igreja de Deus. E ao ver que estes sistemas que há estão matando sob dogmas, estão apodrecendo, é Deus declarando que sua palavra é verdade. E ainda assim eles se apegam a isto. Amém! Isso é verdade. Você sabe que é verdade, irmão, irmã? É exatamente isto. Essa é a maneira simples de dizer isto. Isto não é a análise do grego e coisas tais, porém é a análise e demonstração de bom senso. Com certeza vocês conseguem entender isso. 2 mais 2 são 4, estão vendo? Agora, nós sabemos que isso está certo. Agora, a palavra tem de produzir a noiva. Porém, o velho sistema tem de manter seu tipo. Ele tem de produzir um Esaú que vendeu seus direitos de primogenitura. Aqui vem isso. Eu o sinto. Espero que vocês não pensem que estou louco. Porém, se estou, deixem-me em paz. Sinto-me bem dessa maneira. Estou melhor dessa maneira do que estava da outra maneira. Eu posso estar louco para o mundo. Eu sei onde estou. Eu sei onde me encontro. Olhe. Vai produzir um bebê natimorto, um sistema eclesiástico que vai reunir todas as denominações para produzir um Esaú que odeia Jacó. Amém. Espero que você veja isto. Uma denominação morta, nascida morta, todos eles se associando. Oh, crentes na palavra, cedam a minha mensagem. Escutem-me, não minha mensagem, mas sua mensagem que ele firmemente declara ser a verdade.
Vocês têm de escolher de algum lugar. Vocês não podem ficar quietos depois disto. Vocês têm de fazer sua escolha. Lembram-se do outro dia ali no Westward Ho, aquela manhã, naquele café da manhã, de como o Senhor me permitiu mostrar-lhes esse trigo? Como ele cresceu através do Lutero, através de Wesley e as borlas, e assim por diante, e pequenos brotos, cada igreja representada num talo de milho. Então ele desceu direto para dentro desse trigo, por assim dizer, e ali estava essa pequena casca, parecia exatamente com o verdadeiro grão de trigo. Quando você sai e olha, se não conhece o trigo, você dirá que tem trigo ali. Porém, é apenas a casca. Então você abre essa casca, não há trigo ali, de modo algum. Lá atrás houve um pequeno botão de vida que estava brotando. Tome uma lente e olhe para ele. E quando Pentecostes no princípio saiu, era tão parecido que Jesus disse em Mateus 24:24, enganaria até os escolhidos se possível fora. Que era para isto fazer? Um suporte para o grão, está certo? Agora a borla, olha aqui, a folha não se parece com o grão que foi enterrado, nem a borla parece, porém, é um pouco mais como ele. E a casca é muito parecida com ele, porém, ainda não é o trigo, é a portadora do trigo. Não vê como essas mensagens vieram com dor de parto? Porém, a vida partiu dali para ir à próxima mensagem. A vida saiu de Lutero para dentro da mensagem de Wesley, para fora da mensagem de Wesley, para dentro da mensagem pentecostal. Agora, é tempo novamente para deixar a casca. O que é? Aí está a natureza em cada forma, declarando que é a verdade. Agora você vê porque acha que estou louco. Talvez esteja, como disse. Porém, há algo em mim. Eu não posso parar isto. Eu nunca o pus ali. Isto nunca veio por minha própria escolha. É Deus! E Ele confirma isto para provar que é a verdade, para tornar isto a verdade. Não que eu tenha alguma coisa contra Lutero e Wesley, pentecostais ou batistas ou quem quer que sejam. Nada contra ninguém. É contra os sistemas que eu sou, porque a palavra é contra isso, não os homens. Olhe para esses sacerdotes e clérigos sentados aqui hoje. Eles não estariam aqui se tivessem dado ouvidos ao sistema, porém tiveram a audácia usual da palavra de Deus para sair e aceitar isto. Aleluia! Quer dizer, louvado seja o nosso Deus. Isto não lhe fará mal. Quer dizer, assim seja. Eu creio nisto. Eu creio e sei que isto é a verdade. Está confirmado que é a verdade. Algum dia você constatará, talvez tarde demais. Agora observe, observe. A Bíblia diz, sua esposa se aprontou no final da era. Como ela se aprontou? Tornando-se sua esposa. E o que ela faz? Que tipo de vestuário ela usava? Sua própria palavra. Ela estava vestida em sua justiça. É isso. Está certo. Está vendo? Visão. Note, somente encerrando agora, eu quero dizer esta única coisa, pouco antes de encerrar. Isso é o que me levou a dizer isso. Agora, isto é assim, diz o Senhor. Se um homem dissesse isso colocando isso em seu próprio pensamento, ele seria um hipócrita e devia ir para o inferno por isso. Isso mesmo. Se ele tentasse apanhar um grupo de pessoas, de ótimas pessoas como este, e enganá-las, ora, ele seria um diabo em carne humana. Deus nunca o honraria. Você acha que Deus honraria um diabo ou uma mentira? Nunca. Está vendo? Isto passa por cima da cabeça deles e eles não entendem isto. Ele tira o eleito. Veja todos os profetas no decorrer da era, como ele apanhou o eleito. Olhe, decorrendo mesmo até a Reforma, como a Igreja Católica queimou Joana d'Arc num poste por ser bruxa. Isso mesmo. Mais tarde descobriram que ela não era. Ela era uma santa. Naturalmente, eles fizeram penitência, desenterraram o corpo dos sacerdotes e os lançaram no rio. Porém, você sabe, isso não encerra o assunto nos livros de Deus. Não! Chamaram São Patrício também, veja, e ele é mais ou menos tanto quanto eu sou. Assim, notamos, olhe para seus filhos, olhe para o seu lugar, em cima, veja quantos assassinados. Olhe no martirológio e veja quantos foram mortos ali. Veja, não é assim. Porém, a alegação das pessoas, isso não torna isto assim. É o que Deus disse e prova que é a verdade. Examinai tudo, retende o bem.